Amado povo de Deus, Jesus termina o Evangelho dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Nós ouvimos e queremos agora também não só ouvir, mas acolher e compreender a palavra que hoje a Igreja proclama para todos nós nesse 15º domingo do tempo comum. O Salmo, começo por ele, mostra como que por onde a água da chuva passa, a terra vai se tornando fértil. Para dizer também para nós, por onde a graça de Deus passa, a vida, ela se torna frutífera, ela se torna uma vida abençoada. Nós somos uma parábola, e a parábola é a do semeador. Agora queremos nos identificarmos dentro desta parábola que Jesus conta com tanta sabedoria. Jesus, ele é muito assim esperto na forma de ensinar, de dar a sua catequese para os seus discípulos. E ele se utiliza das coisas simples da vida, das coisas do cotidiano. Jesus, ele cresceu em Nazaré. Nazaré é uma terra do interior, é uma terra que as pessoas cultivam, plantam, colhem. E observando isso, agora Jesus pega a imagem que ele tem do seu tempo de infância e transforma isso em catequese. Essa arte é uma arte que os nossos pais também têm. Alguns em maior conta, outros em menos. Mas os pais, eles têm essa capacidade, de usar as coisas da vida para ir mostrando para nós filhos como que a vida é, o que a gente deve e o que a gente não deve. E hoje Jesus, então, conta essa parábola aos seus discípulos. Vamos lá. Existem, então, 4 tipos de terreno. E para não ficar apenas na historinha e não ficar repetindo ela, a gente já entra direto naquilo que ela pode nos ajudar a entender. O primeiro tipo de terreno, que não é nem na verdade um terreno, mas é um caminho. As sementes caíram à beira do caminho. O que significa isso para a nossa vida? Bom, semente é tudo aquilo que Deus quer semear na nossa vida. Semente é tudo aquilo que em nós pode se tornar a ser uma árvore frutífera, Semente é bênção, graça, sonho, desejo, vontade, vida, família, fé, tudo isso é semente. Diz o texto que algumas sementes caem à beira do caminho e vêm os passarinhos e comem elas. Eu penso que este caminho e essa semente que vai se perdendo pode ser o nosso descuido com as coisas da vida. Enquanto a gente caminha, enquanto a gente cresce, enquanto a gente está peregrinando nesta terra, talvez tem coisas que a gente vai deixando para trás, talvez tem coisas que a gente vai se esquecendo, outras realidades vão tomando posse e vão nos roubando aquilo que é importante, aquilo que foi semeado, aquilo que foi jogado na terra, na vida. Descuidar das coisas que nós temos. O contrário é cuidar. Quando a gente descuida, as coisas passam a ter um valor menor, um valor pequeno. Descuida da família, descuida dos filhos, descuida da vida de oração, todos nós. Descuidemos de Deus. Alguma coisa vai, tomar posse, roubar, tirar de nós. Então, as coisas que ficam à beira do caminho. Nós não podemos nos descuidar daquilo que é importante em nossa vida. O que, a partir dessa palavra, precisa mais cuidado na tua vida, para que não fique à beira do caminho. O segundo terreno é um terreno cheio de pedras, mas diz o texto que a semente não frutificou porque não tinha muita terra. Veja, a terra e a semente é o casamento perfeito, A terra precisa da semente, a semente precisa da terra, um para poder ajudar o outro. Tinha pouca terra. A terra é aquilo que é necessário. Falta o necessário. Até vinga, mas sem profundidade, sem raiz. O sol vem, aquece, queima.
A falta do necessário em nossas vidas é o segundo terreno. É pouca terra. O que é necessário na nossa vida? O que a gente de fato precisa para que a vida ela possa crescer, possa florescer e frutificar? Li uma vez um romance, um livro de um autor chamado Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. E a certa altura, é um livro assim, um romance filosófico, e a certa altura Oscar Wilde diz assim: vivemos em um mundo onde o supérfluo ocupou o lugar do essencial. O supérfluo é aquilo que é descartável, aquilo que a gente não precisa. Se der tempo, talvez, quem sabe. Agora, quanto que essas coisas ocupam o lugar do necessário, do essencial, aí não dá, né? Falta terra para aquilo que é necessário. O que é necessário na tua vida? O que realmente tu precisa e não pode faltar de jeito nenhum? Terceiro terreno, um terreno onde a semente ela é sufocada por espinhos. Então veja bem, olha a lógica, né, de Jesus. A gente descuida, vai faltando o essencial, o necessário, e outras coisas vão nos sufocando. Não faz sentido isso na vida? Claro que faz. E esse sufocar significa quando que você, enquanto pessoa, cidadão, cristão, enquanto casal, enquanto família, eu enquanto padre, nós enquanto comunidade, a gente perdeu a direção. Não tem mais prioridade, não sabe mais para onde ir. As coisas da vida vêm e sufocam, nos afogam, nos tiram as forças, nos roubam a esperança, nos fazem desanimar durante o caminho. Veja, coisas que vão sufocando a semente, aquilo que em nós precisa crescer e frutificar. Então, quando outras prioridades, que não aquelas que realmente são essenciais e que precisam de cuidado, quando outras prioridades vão entrando na vida, a vida vai se tornando sufocante. Sufocante. Jesus é muito claro, é muito pedagógico naquilo que Ele está nos ensinando. Agora, é claro que Jesus também não nos deixa abandonados a essa má sorte, né? Existe o quarto terreno, que é a terra boa. Então veja, nós somos essa parábola. Nós não somos nem só um, nem só outro terreno. Nós somos a parábola, é a nossa vida. E a nossa vida hoje, no quarto terreno, a árvore já está grande, já não é mais semente, nós estamos crescidos. Mas Jesus fez um chacoalhão em cada um dos terrenos anteriores para sobrar aquilo que é bom. Tirar, né, fruto podre, cortar galho que não produz mais, deixar as folhas caírem com o seu outono para na primavera renascerem os brotos novos. É a nossa vida que vai sendo mexida por Jesus, pela sua palavra. E o que sobra? Sobra um cristão autêntico. Sobra uma vida que produz frutos. Sobra alguém que se reconhece num processo de crescimento, de amadurecimento, de construção de si mesmo em Cristo, e alguém que está em busca dos seus frutos, produzindo, dando até sombra para quem está à volta, né? Sendo útil na vida, dando sentido para a sua caminhada. Por quê? Porque cuida, porque se preocupa com o essencial e porque tem prioridades certas. Então essa árvore é uma árvore boa. Esse terreno é um solo fértil, abençoado. É uma terra sagrada. Qual que é o objetivo da vida? O objetivo da nossa vida deve ser este: ir cultivando de tal modo a nossa terra, o nosso chão, a nossa história, né? Aquilo que somos e temos, cultivar isso de tal forma que possa cada vez mais produzir frutos melhores. Isso é um processo diário de conversão, de busca. Aí faz muito sentido a gente olhar para a primeira leitura e ouvir Deus dizer: a minha palavra, semeada, lançada nos corações, ela não volta para mim
sem produzir frutos. Quais são os frutos da palavra em nossa vida? Como que hoje Deus vai receber de volta a nossa vida? Quais são os seus frutos? Onde a gente precisa arar um pouco melhor a terra, para que ela se torne nem pedregosa, nem cheia de espinhos, e não seja só uma terra de caminhos distantes, mas se transforme num solo fértil. Assim, diante dos sofrimentos desta vida, que são tantos que temos, seja a doença, a perda, a morte, seja uma outra situação familiar, qualquer que seja a situação, diante dos sofrimentos desta vida, ainda não se manifestou a glória que Deus vai revelar nos seus filhos, como nos diz o apóstolo Paulo na segunda leitura. Que glória é esta? É uma terra que produz frutos. É uma terra que consegue alcançar santidade, a felicidade, a realização plena como gente, como pessoa, como família. Por onde a água passa, a terra se torna fértil. Por onde a graça trafega, passeia, a vida também se torna abençoada. Nós somos a parábola do semeador. Quais os teus frutos? Quais os espinhos? Onde há pouca terra? O que ficou esquecido distante no caminho? Hoje é tempo para pensar em tudo isso. Por isso, num instante de silêncio, a palavra de Deus agora deseja produzir frutos no nosso coração. Reze, medite, acolha o que Deus fala para ti, o que tu falas para Deus a partir da palavra dele que acabamos de ouvir e acolher.